Muito boa tarde, meus Fala, minha amores. gente. Cheguem pra cá. Vamos fazer essa tarde ainda melhor. Tudo bem com você, Tudo né, amigo? certo, graças ao Feliz bom da Deus. vida. Feliz demais em ter você acompanhando a gente aí também em casa todos os dias, né? Acompanhando o nosso Entre Família, porque é sempre o que a gente fala, é da nossa família para a sua família, da sua família para a nossa família também. Essa troca de informações, de conhecimento, que faz tudo isso ficar ainda mais dinâmico e legal, né, Darlene? Gostoso, interativo. A gente faz com vontade de que seja assim a sua sala, que você entre, fique ou nos permita entrar e ficar aí na sua casa e fazer a tarde bem gostosa. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento motor das crianças. Você sabia que o desenvolvimento motor começa da cabeça aos pés? Tudo. Primeiro a criança vai, eu vou contar tudinho. Primeiro a criança vai desenvolver o motor cabeça e pescoço, depois tronco, depois, por último, serão as perninhas. Por isso que por último é que sai correndo. Olha só que curioso. Menino, viu? se liga, se eu sei te dizer isso, imagina a convidada de hoje, que é especialista e vai conversar com a gente sobre o desenvolvimento motor das crianças, de acordo com as fases. E a gente vai ter um monte de criança por aqui. Tem, Darlene, eu tava Oh, vendo meu as crianças Deus. ali, ó, até crianças de zero, né, de zero a 10 anos. A gente vai ver os rostinhos dessas crianças, Olha ali. ó, tem algumas ali já aparecendo. Ai, meu Deus. Coisa mais fofa. Oi, Dudu, tchauzinho, lindo. Então, ó, o programa de hoje vai estar fofo, vai estar de muito aprendizado. Então, fica ligado com a gente o tempo todo aí. A gente está só começando o nosso Entre Família, que vem também trazendo aqui, além da nossa convidada de hoje, a Joara Carvalho. Isso, Joara. Tá ali, ó, dando um tchauzinho pra todo mundo. Deu uma engasgadinha aqui, mas saiu. Não, e você lembra que antes nós estávamos aqui conversando e eu falei assim, olha, ontem a convidada me chamou várias vezes de Darlene. Ela falou assim, fica tranquila comigo, me chamou de Joana. Eu falei, a gente já nem se corrige, porque E o você é o meu é Abinel, Aguinaldo, Abdominaldo. Abdominal. Gente, tudo aí. abdominal, não. Mas é a Joara Carvalho, a convidada de hoje, para tirar todas as nossas dúvidas, mas tem mais. Tem Josemara com o hashtag as suas noticiazinhas capciosas, hein? Que eu sempre deixo para contar os detalhes depois. Gente, hoje eu vou falar a respeito de um homem que resolveu transportar uma moto, sabe aonde? Na garupa da moto dele, viu? Mas você sabe, os detalhes te conto depois. Também aí notícias sobre uma colisão do navio com uma ponte lá nos Estados Unidos. E por fim, dados a respeito do tema de hoje, né? Desenvolvimento infantil. Então, os detalhes, essas informações, tudo no nosso Momento Hashtag. Maravilha, você falou em notícia até capciosa. Quem tá por aqui é a esposa daquele que fala, né? Das perguntas professor, capciosas. Perguntinha capciosa para você. Professor Leandro Quadros, ela tá por aqui também, viu? A filha dele tá por aqui. A Luciana, esposa do Tito Rocha, sua filhinha participa com a gente também no programa de hoje. Programa bom, tempo de aprender assim de um jeito leve, divertido, de vez em quando uma crise de riso, que isso faz parte. Opa, Se não ri, isso é bom. não tem graça. Isso é bom óbvio, para se nossa. não tem riso, não tem graça. Não tem graça. Isso faz bem para o nosso cérebro, para o desenvolvimento também da criança, do adulto, de todo mundo, tá bom? O programa tá só começando, a gente faz aquela pausa rapidinha de 30 segundos e já a gente já vai com esse assunto com força aí, viu? Pra gente entender, pra gente aprender, pra gente colocar em prática na nossa vida. É rapidinho, a gente volta já. A mãe leva a criança no pediatra, faz o acompanhamento, mas diz, doutor, ele, não sei, não já deveria estar andando? Não, mãe, cada um no seu tempo. E às vezes isso não é bem a verdade. O tempo precisa ser acompanhado pelo profissional e isso pode ser, sim, alguma dificuldade que precisa ser acompanhado. É disso que estamos falando, desenvolvimento motor da criança. Você tem alguma dúvida? Está com alguma queixa com o seu filho em casa? Quer perguntar? É hoje. E o nosso WhatsApp é todo seu, não é, Abinal? Com certeza. Manda mensagem no nosso WhatsApp 12983150249. Tem perguntas sobre esse assunto? Manda pra gente aí. A gente está falando dessa parte motora, física, mas também a gente traz algumas questões aí no desenvolvimento, às vezes no aprendizado mesmo, na escola, né? Tá tendo, sempre foi bem, mas de uma fase para frente parece estar tendo uma dificuldade. Será que é normal? Será que não é normal isso?
E agora, hein? Vamos saber mais? Daqui a pouquinho, por aqui no nosso Entre Família. Lembrando mais uma vez o WhatsApp, que aparece até o QR Code aqui no cantinho, ó, 129-8315-0249. Manda aí sua pergunta pra gente, ou até mesmo, talvez não tenha perguntas, mas lembra de alguma fase aí que seu filho, sua filha passou ou está passando e quer compartilhar com a gente também, compartilhe aí no nosso WhatsApp, tá bom? Enquanto isso... Vem hashtag, roda a vinheta. Me conta aqui, você já disse essa frase? Eu já vi de tudo nessa vida. Se você ainda não disse isso, depois dessa notícia você vai dizer, viu? Isso porque o motociclista foi flagrado carregando outra moto e um passageiro na garupa. Confere o vídeo comigo. Olha isso, gente. Agora eu posso dizer que eu já vi de tudo. É muita habilidade, coragem, ousadia, intrepidez. Equilíbrio. Faltam palavras para descrever esse momento, né? A situação aí aconteceu no Distrito Federal e, segundo o Departamento de Trânsito, o motociclista cometeu 2 infrações. Dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança. Infração leve de 3 pontos na CNH, além da multa. A segunda infração é transitar com um veículo com suas dimensões ou a sua carga superiores aos limites estabelecidos, legalmente ou pela sinalização, sem autorização no caso, né? Sendo uma infração grave de 5 pontos na CNH, incluindo a multa. No vídeo foi possível ver que a via estava movimentada. Um perigo aí para o motociclista e os demais também, né? Que estão ali transitando. Verdade. Ontem eu vi uma matéria de um rapaz que ele, com dificuldade motora, inclusive, sem a carteira de habilitação, porque ele não conseguiu renovar, custa uma grana, ele desempregado, uma situação muito difícil em casa. O que ele fez? O carrinho dele parado à porta, ele disse, vou fazer alguma coisa para comprar pão para os meninos. Ele, com uma barra de ferro, ele então fazia o uso do carro não adaptado e, obviamente, foi apreendido. Ou seja, ele freava, acelerava com uma barra de ferro, com a mão trocando. Imagina o perigo, Jô, imagina o perigo. Então, você diz assim, já vi de tudo? Não viu ainda, amiga, tem coisa mais difícil ainda. Inclusive, até ontem mostrei para a Josi algo que ela não tinha visto ainda, né, Josi? É verdade. Que foi de um senhor, isso viralizou na internet também, ele carregando uma geladeira sozinho. Ele carregando uma geladeira numa bis, essa motinha pequena, né? A que estava na garupa ali. Ele carregando geladeira e ele faz pequenos fretes. Pequenos não, geladeira é grande, né? E guarda-roupa montado, guarda-roupa montadinho, Gente, gigante. esse homem tem que entrar no Guinness Book. Não é? E subindo o morro aqui, ó. E o medo daquele empinar, mas não, tava lá, firme e forte. Agora, Abinal, Josemara, a gente não pode perder de vista que o que faz estas pessoas irem a este limite ou para além dos limites é a necessidade. Muitas vezes a necessidade de trazer comida para casa. Pessoas que às vezes estão em desespero e elas vão fazer o quê? E aí usa de criatividade, e aí chega a esses raios da loucura e você olha assim, meu Deus, como pode? É a necessidade, é o brasileiro correndo atrás do seu pão. Sempre dá um jeitinho. Jeitinho brasileiro, né, gente? Eu fico pensando, eu gostaria muito de saber qual é a marca de ser pneu também, né? Pra aguentar tanto peso assim. Mas vale ressaltar que, de fato, é um perigo, precisa cuidar, porque a pessoa pode colocar a vida dela em risco e os demais também. E falando em perigo, nos Estados Unidos, um navio colidiu com uma ponte e a estrutura desabou. Equipes de resgate estão procurando pelo menos aí 8 pessoas no rio, pois com a colisão vários veículos caíram na água. E eu trouxe o vídeo para você conferir comigo, olha só. O momento exato que a ponte cai. Olha isso. E dá uma aflição, né, nesse vídeo. Você sabe dizer se tem pessoas desaparecidas, tem vítimas, Jô? Tem Sim, vítimas. assustador, né? De acordo com o secretário de transporte, 8 pessoas, né, estavam no momento do colapso e até agora 2 pessoas foram encontradas. Uma está no hospital e a outra passa bem. As buscas continuam pelas outras 6 pessoas. A temperatura da água é um fator crucial, pois está entre 7 e 8 graus, o que torna perigoso para as pessoas que estão ali submersas nela. Seguimos orando para que Deus aí
cuide, que dê tudo certo, que as pessoas sejam resgatadas com vidas, né? Porque já tem um tempinho, já são mais de 6 horas tentando resgatar essas pessoas. Uau. Ontem eu lembrei também, Josemar, e repito, das pessoas que estão enfrentando drama aqui no Brasil, por conta das chuvas em lugares que a situação é bem difícil, bem difícil, complexo. O que fazer, né? Com enchentes, com enxurradas, casas destruídas, pessoas que perdem tudo, não ficam... Enfim, é realmente alguma coisa que me chama muita atenção. Então, oremos pela necessidade de todos que estão passando por esse tipo de situação. O problema é que, às vezes, né, Darleide, mal se recupera de uma enchente, já vem outra e, infelizmente, alguns casos acabam acontecendo assim, né? Algumas regiões que nunca tinham enchido tanto, encheram bastante, né? Mas fica aí as nossas orações e ajuda também, viu? Inclusive, a ADRA Brasil, ela está envolvida em todas essas ações aí de ajuda, né, a quem está... nessas regiões de enchentes. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da ADRA, adra.org.br. adra.org.br, você vai conhecer um pouco mais do trabalho e vai poder fazer a sua doação também para poder ajudar. Que a gente não pode estar lá nesse momento, mas através das doações a gente pode ajudar sim. A ADRA tem uma carreta onde leva alimentos, lava roupa para as pessoas, fora uma série aí de ajudas que a ADRA desenvolve também. A Agência de Recursos Humanitários. Que mais, Ju? Porque a união faz a força, né? Então, Com se certeza. tem a possibilidade de ajudar, vamos fazer a nossa parte para oferecer, porque neste momento, além de aflição, de perder tudo, é aquele momento de reconstruir tudo, né? Então, é muito difícil que a gente possa estar orando bastante também, auxiliando essas pessoas aqui da nossa região, né, no Brasil. Seguindo com o nosso momento hashtag e aproveitando o assunto de hoje, trago alguns dados que mostram um cenário de desenvolvimento infantil aqui do Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 12% das crianças brasileiras de até 5 anos têm suspeita de atraso no desenvolvimento e não apresentam os comportamentos e habilidades esperados para a faixa etária. Essa pesquisa foi realizada nas 5 regiões do Brasil, com 13 mil crianças de 0 a 5 anos, já que é nesse período que elas desenvolvem suas habilidades motoras, cognitivas, de linguagem e socioemocionais. O documento também mostra que a incidência de atraso cresce entre famílias socialmente mais vulneráveis, ou seja, quanto maior a renda, mais estímulos a criança recebe. Infelizmente, uma realidade aí de muitas crianças, né? É verdade, verdade. Você continua por aí com a gente, Josi? Eu fico por Já aqui, vai? gente, mas eu volto nessa semana ainda, viu? Então tá, hein? Agora eu deixo com vocês seguir, porque esse assunto, de fato, é muito importante que você, pai ou avô ou avó, aproveite bastante esse conteúdo preparado com carinho para você. Maravilha. Obrigado, Josi. Tchau. Até amanhã, querida. Até o próximo encontro aí, se Vai lá Deus produzir quiser. muita coisa boa pra gente. Verdade. Bom, e a gente aproveita para receber ela, que é fisioterapeuta neurofuncional, Joara Carvalho, está com a gente hoje por aqui para nos ajudar a compreender um pouco mais essa questão do desenvolvimento infantil em várias áreas, né? Cognitiva, motora, social. Seja muito bem-vinda, Joara. Obrigado por estar com a gente. Fica à vontade. Seja bem-vinda. E vamos conhecer um pouquinho, né? E até entender os nossos pequenos que estão crescendo, se desenvolvendo e geram algumas dúvidas na cabeça dos pais, né? Será que essa dor que ele está sentindo ou ela é normal, não é normal? Quando que eu preciso levar para o médico, para o especialista? E qual especialista seria o ideal? A Darleide até trouxe um caso aqui, né? Às vezes vai no pediatra, mas acaba não tendo toda aquela assistência que precisava, né? Dá um primeiro atendimento, mas às vezes acaba faltando um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o convite, estou lisonjeada de estar aqui com vocês, dividindo essa tarde. Obrigada. Qual que é a principal... o conhecimento mínimo, melhor dizendo, que os pais precisam ter no acompanhamento do desenvolvimento da criança, desde bebezinho. Vamos falar das fases de desenvolvimento? Sim, sim. É importante que os pais tenham, durante a gestação, se preocupa muito com uma série de coisas, né? Quarto, roupinha, fotografia, o parto, mas também pode ser um momento da gente se preparar para essa segunda fase que vai vir, né? Que é o desenvolvimento. Porque quando você está no comecinho ali daquele puerpério, que a mãe está com um bebê pequeno ali, são muitas coisas acontecendo simultaneamente para ela parar e estudar sobre o que é esperado para aquele bebê naquela idade.
Então, seria interessante se isso também fosse um interesse das famílias, se isso também fosse abordado entre nós mulheres, quando conversamos com outras mulheres gestantes, né? Vamos dar uma estudada sobre o desenvolvimento. E aí, a partir disso, o pediatra também é uma pessoa, é um profissional que vai estar ali olhando e auxiliando a ver se o desenvolvimento está legal ou não. Mas havendo qualquer sombra de dúvida, assim, acho que não está legal, é interessantíssimo procurar um profissional. Que tipo de dúvida? Olha, principalmente quando você olha os pares, ou então mães que já têm outros filhos, que já tiveram outros filhos e, nossa, nessa fase, o meu primeiro filho fazia tal coisa, o segundo ou o terceiro não está fazendo isso, então tem uma coisa que não está legal. Porque o desenvolvimento ele é linear, né? Ele acontece, a criança que tem o desenvolvimento típico, né? Você nem observa as fases com detalhes. Que é contínuo, né? Ele vai acontecendo e a criança vai crescendo. Quando tem uma estagnação, quando a criança fica muito tempo numa fase, aquele bebê que fica muito tempo, ele só está sentado, ele não saiu do lugar, ele não arrastou, então você já começa a ficar atenta, assim. Mas, principalmente, o que é sempre, sempre, sempre importante de lembrar é conviver, né? Não dá para ser aquela criança que fica só no apartamento, só com a mamãe e com o papai, sem conviver com outras crianças. É verdade. Porque aí essa mãe, principalmente mães de primeira viagem, não tem nem com quem trocar sobre as suas angústias e dificuldades. Então vamos pensar assim, a primeira fase da criança. Nasceu, o bebezinho tá mamando, tinininho, gostoso. Mas aí a mamãe daqui a pouco precisa observar se ele começa a fazer um movimento com a cabeça. Fala um pouquinho sobre esse momento. O primeiro controle é o visual. O olhinho. Isso, o primeiro controle voluntário que todos nós tivemos foi o controle visual. Então, foi focar, depois foi procurar a mamãe, cadê a mamãe, onde ela foi parar. Depois você vai ganhar um movimento de cabeça, porque aí, esse movimento, a mamãe saiu daqui, eu não estou mais enxergando a mamãe, então eu vou ter que virar a cabeça para ver a mamãe. A partir do momento que eu virei a cabeça para ver a mamãe, se a mamãe foi muito longe, eu vou virar o corpo também. E aí vai. Aí vem a parte do rolar, de se posicionar de bruços. Tem um testezinho do ouvido que faz também, né? Tem, esse é para audição, né? Isso sempre acontece nas maternidades, né? Então, quando a criança nasce, tem uma série de testes que são realizados na maternidade, além do exame do pezinho, tem o teste do coraçãozinho, agora o teste da linguinha também, que é super importante estar verificando se não tem uma preguinha aumentada ou maior na boquinha que vai atrapalhar a amamentação. A minha bebê, ela tinha uma preguinha que precisou cortar, assim, ó. Isso, é o soltar a frênulo. linguinha. Aí passou a falar que não parou mais. Ele atrapalha não só na fala, né, na amamentação, como depois vai atrapalhar a formação da face até. E a gente está comentando, né, desde as fases iniciais ali, mas quando ainda está em formação, né, durante a gestação, dá para descobrir várias coisas que podem acabar a gente tem os exames, né? infância. Os exames pré-natais, eles são importantíssimos, né? Então, a gente tem ali o ultrassom morfológico e faz em 2 momentos da gestação, na 12ª semana e depois na 27ª semana, que tem dados antropométricos ali, vai medir o tamanho do ossinho daqui, vai medir o tamanho do ossinho dali, vai medir aqui a translucência nucal, depois vai medir o ossinho nasal, que são indicativos de algumas síndromes. E síndromes cursam, na sua grande maioria, com atraso no desenvolvimento motor. Mas a mãe também pode ficar atenta. Aquele bebê que se mexe muito pouco, a mãe que se mexe muito pouco, né? Nós somos mulheres hoje que trabalham, na sua grande maioria, todas sentadas, longos períodos e mesmo gestantes. Então, assim, esse momento da gestação também, a mãe pode estar atenta se aquele bebê está se movimentando bem dentro da barriga. Legal. E até o pessoal que está em casa vai anotando aí as dúvidas, viu? Para mandar para a gente aqui ao longo do programa. Surgiu uma dúvida? Já manda aí no nosso WhatsApp, 129-8315-0249. Eu até quero saber, doutora Joara, sobre esse desenvolvimento ali nesses primeiros momentos, né? Entre os meninos e as meninas, tem alguma diferença? Porque assim, a gente vê que ao longo da adolescência e tudo mais, as meninas, elas se desenvolvem mais que os meninos, acabam se tornando mais maduras, né, mais cedo. Mas nesse desenvolvimento físico, motor e até mesmo cognitivo, né? Tem alguma diferença? Tem alguma diferença ou não? Olha, a ciência diz que não, né? Nós somos dotados de habilidades semelhantes, então nós vamos nos desenvolver iguais. Mas a gente acaba vendo na prática que os meninos acabam tendo um desenvolvimento diferente das meninas em 2 momentos da vida.
no comecinho, bem no comecinho, as meninas acabam se desenvolvendo mais motoramente, talvez, e principalmente questões de linguagem. Talvez seja porque nós, papais e mamães, ficamos mais tempo ali conversando com as meninas de rosa. E aí chega um outro momento do desenvolvimento da criança que os meninos se desenvolvem mais, porque eles são mais expostos a atividades físicas amplas. Enquanto as meninas estão ali sentadas brincando de boneca, brincando de casinha, desenhando e pintando, os meninos estão subindo, estão descendo. Então, é muito sobre o ambiente onde essa criança está. Se essa criança está num ambiente repleto de estímulos para que ela explore o corpinho e faça movimento, é um desenvolvimento linear e semelhante os dois ali. A minha filha tinha bola, bicicleta, era outra história. Isso. Pintava também, desenhava, mas tinha brincadeira de movimento, sim, é muito importante. Nós vamos fazer uma pausa aqui e aí na volta nós vamos então ver na prática o período dos 2 a 5 anos. Vamos colocar assim, vamos trabalhar mais sobre o desenvolvimento motor da criança nesse período de 2 aos 5 anos de idade. Fica com a gente, se tem perguntas, manda aqui no nosso WhatsApp, 983-1502-49. O Entre Família volta já já. O seu Vamos Entre lá. Família volta Tamo e a de gente volta. aqui no clima de ter criança no estúdio é uma delícia, mas o problema é que a gente vira criança. Vira, né? Essa é a Senta aqui, questão. Abinal, já vai quê? voltar do intervalo. É porque eu vi brinquedos ali, eu pensei, pronto, acho que é para mim, vou brincar com eles, né? Mas esses brinquedos ali, para que são, hein? O pessoal tá até mostrando aí, ó. É para as crianças, a gente vai ter uma interação agora, vamos para aquele momento na prática. Momento momento de ver realmente como é que funciona, né? Essa questão da coordenação motora das crianças, o tato, o sentir, né? Vamos chamar então a Yasmin, que é nossa assistente de produção, é produtora, na verdade, trazendo o Isaac. Eu quero ver se essa Vamos ficar criança de vai perto ficar aqui com a do gente. Isaac. Eu quero saber. Essa coisa mais linda, olha o cabelo dele. Inclusive, deixa eu até falar uma coisa aqui, ó. O Isaac, ele já é conhecido, viu, Darleide? É mesmo, Oi, Isaac, tudo bem? Ele tá na vinheta Olha do nosso só. programa. Vamos pegar um brinquedo aqui? Ó, gira assim, ó. Ele já Gira, gostou. segura, Ele segura. já gostou. Faz barulho, faz barulho. Ai, meu Faz barulho, Deus. assim, ó. Aê! O que mais que tem de brinquedo? Vamos pegar mais? Olha que pecinhas. Vamos pegar mais? Aqui, ó, várias pecinhas pra Doutora, gente montar. Em meio aí a essa brincadeira, esse contato com os brinquedos, com os pais, com os adultos, Coelho? enfim. Que fase é essa? Que tempo é esse que o Isaac está aos 2 anos? A mãezinha tem 2 anos de idade? 1 ano e 10 meses. Tá Que quase. período é esse? Que desenvolvimento espera-se para uma criança nessa fase? Essa é a fase primária, né, do desenvolvimento motor. É onde ele está aprendendo todas as habilidades motoras que ele vai usar para o resto da vida. Então, tudo que se aprende de motor, de movimento, se aprende agora nesse comecinho. E depois você só vai aprimorando. Então, agora ele está aprendendo as habilidades motoras. Hoje, o Isaac andante, o menininho que anda, está começando a correr. Então, a fase para a gente estimular ele seria brincadeiras de equilíbrio, as questões das texturas, andar na grama, andar na terra, na areia, que vai fazer ali um trabalho muito importante no fortalecimento do pezinho, na identificação das texturas, no trabalho de equilíbrio, porque o equilíbrio nasce ali no pé. É o visual e o pezinho. Então, nessa primeira fase, todo estímulo possível deve ser oferecido para a criança, Todo porque estímulo. esse tempo do desenvolvimento é dos mais importantes. É o mais importante É o do mais desenvolvimento importante. motor. E questões assim como oferecer para ele ambientes variados e o contato com a natureza é incrível. Esses brinquedos que a gente tem, que já tem as suas funções, né? Esse é um brinquedo que já tem a sua função. A zebra é a zebra, mas os brinquedos não estruturados, que são os que não têm uma função específica, não é de encaixar. Mas você pode montar um brinquedo, constrói a criatividade, que também é um repertório importantíssimo que a gente está perdendo, né? Você saberia me dizer por que a criança às vezes abandona tudo quanto é brinquedinho funcional assim e pega coisas nada a ver? Etiqueta, uma caixa velha, um vidro de shampoo. Exatamente. Que fora a criança fica aqui, ó, só na etiqueta. Até falei, quando meu filho era pequeno, a gente falou que ia dar uma bolinha cheia de etiquetas para ele, para ver se... Gastava um tempo. A criança Não, fica é muito brincando com legal. água. E você gastando maravilhoso. dinheiro com Aham. presente, com brinquedo caro. O brinquedo estrutural, ele esgota a função dele.
Perde a graça. Ele esgota, ele vai pegar, é atrativo quando chega, é novidade. Então ele vai brincar. Acabou a função dele, ele já fez tudo que podia com ele, pronto, acabou. Então o brinquedo não estruturado é muito mais Ô, divertido. Jaqueline, você não amassa? Cadê a mãe dele? Amassa, aperta, cheira. Muito, né? Olha essa criança, meu Deus do céu, me segura. Eu comecei a falar no começo ali de onde que ele é conhecido, mas não terminei. Deus. Você terminou, Darleide, pra mim, que eu comecei a me envolver com ele aqui. Que ele tá na nossa vinheta? É, na nossa vinheta de abertura, né? isso. Ele é a mãe dele, o A Isaac mamãe e o e a Isaquinho. Jaque. E os bebês menores do que o Isaac, os pequenos fazer barulho, mesmo, no Isaac? comecinho Vamos ali, fazer de barulho? 0 até os 6 meses, as texturas são incríveis para eles se adequarem ao ambiente externo. Tato, O contato com tato, texturas diferentes. Texturas diferentes, a densidade da onde ele senta, onde ele caminha, onde ele engatinha. Isso tudo dá informação para o sistema proprioceptivo, que é aquele sistema do nosso corpo que localiza o nosso corpo onde nós estamos, sem precisar olhar. Você sabe, sem olhar, você sabe exatamente onde está seu pezinho. E é essas informações que vão auxiliar na construção do meu corpinho. O que você está dizendo é sobre estimular a criança a ter contato com ambientes diferentes, texturas diferentes, brinquedos diferentes, até mesmo com aquilo que não é brinquedo em si. Então, partindo desse pressuposto, dessa necessidade, em que muitas vezes você, enquanto profissional, percebe que os pais, a família, falta? Eu acho que hoje a gente está vivendo a nossa epidemia das telas. Então, assim, não só as crianças são apresentadas às telas antes da hora, né? Porque uma criança, a gente espera, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a criança, a partir de 2 anos, seja exposta a 1 hora de tela no máximo. Isso espalhado ao longo do dia todo, Ao longo né? do dia Não de uma vez. inteiro, não de uma vez. Então, crianças na idade do Isaac nem deveriam ter telas. Mas mais do que isso, os pais também estão na tela. Pois é. E aí a interação, o olho no olho, o afeto, o contato, o carinho, o dirigir o olhar. Então isso também está ficando perdido. A gente brinca menos com as crianças do que a gente brincava antes das telas. Não só as crianças brincam menos. Nós adultos estamos indo menos para o chão para brincar com as crianças. E aí você vê crianças que moram em apartamento, têm pouco contato com a natureza, e isso dificulta bastante em todos os sentidos. Tem mamãe que é muito preocupada, a criança não pode pôr o pé no chão sem a sandália, sem o sapatinho. Isso tem a ver com o desenvolvimento motor, de alguma forma ser prejudicado? E isso também vai atrapalhar o desenvolvimento. A falta de exposição da criança às texturas vai dar uma hipersensibilidade nesse pezinho. Não vai ajudar esse pezinho a fazer organizações para o equilíbrio. E mais questões sensoriais, né? Imagina, se você está o tempo inteiro com o pezinho isolado da sensação, como é que você vai discriminar? Não vai ter um tato discriminativo. Esse chão é liso, é rugoso. Eu escorrego aqui ou não escorrego aqui? Então, esses aprendizados ficam escassos. E até assim, com Mas bebês... é que mamãe é limpinha. Não, crianças pequenas, bem pequenas, e a mão na boca. Ela é importantíssima, a mão na boca. Mesmo sujinha? Comer areia, uma terrinha. Oh, meu Deus, É vitamina S. Tem um pediatra bem famoso que fala que é a vitamina S de sujeira. Ela é importantíssima. Desenvolvimento de bactérias. anticorpos tem a ver, né? Exatamente. Não, e ter o contato mesmo. A sensibilidade oral é um dos caminhos importantíssimos para muitas outras questões. Então, você não deixa a criança pôr a mão na boca. Ela não vai dessensibilizar essa boquinha. Aí, na hora de fazer o papá, a criança não vai aceitar tanto na hora da introdução alimentar. Não? Tem a ver com isso. Sim, a gente tem um reflexo de gag, né? Que protege a gente, né? Que quando toca alguma coisa na boca, você vai... né? Pra gente não morrer antes, lá atrás. Então, e esse reflexo, ele começa bem na pontinha da língua. Então, à medida que o bebê vai pondo a mãozinha na boca, esse reflexo vai posteriorizando, vai indo lá para trás. Imagina se esse reflexo na pontinha está presente quando vai comer. Vai pegar a primeira coisinha para pôr na boca. Vai ter reflexo, não vai conseguir comer. Exato. Então, pôr a mãozinha na boca é importantíssimo, faz parte. Abinal, você é um paizão. Imagina você aí brincando com o Samuelzinho também, criando, inventando. E uma das coisas que eu sei que você faz hoje com seu filho com 10 anos de idade, até hoje, é ajudá-lo a conhecer mais sobre Jesus. Verdade, Darleide. E a Bíblia, ela é fantástica, né? A gente tem tantas histórias maravilhosas na Bíblia. E quando a gente tem os filhos, né? Desde a gestação, na verdade, a gente quer ensinar para eles tudo
que a gente sabe da Bíblia também, as histórias, mas conforme a idade de cada um deles e o desenvolvimento, a gente vai mostrando de um jeito, de outro, através de figurinhas, através de desenhos. Inclusive lá em casa a gente faz um pequeno grupo com as crianças do condomínio e um dos materiais que a gente usa é esse, ó, que tá aparecendo aqui. Eu vou pegar, ó, peguei. Peguei. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui, ó, que é a revista Incríveis Milagres. Essa é uma revista que a gente tem usado e muito para ensinar para as crianças de uma forma muito colorida, divertida, sobre os milagres que Jesus, ele apresenta na Bíblia, né? Tem várias brincadeiras aqui para poder fazer com eles, né? De pintar histórias, tem recortes para fazer também. Ó, tem uma parte aqui, ó, com vários adesivos para colar, né? Tem peixinhos. Inclusive o filho da nossa diretora, da Maíra, ele tem 2 anos e ele usa principalmente os adesivinhos, né? Que é legal ficar colando, gente, e tal. Eu não né? sabia que nós tínhamos esse estudo para crianças. Temos, sabia? é sensacional. Uau. Olha só, tem um recorte de coroa para poder colocar na cabeça da criança. E lá em casa, no pequeno grupo, quando a gente... Vem cá. Quando a gente junta com as crianças... Ó, Isaac, esse é Ó, seu. Isaac, Pega aqui para você, ó. Vamos pegar uma você. figurinha? É. Vamos pegar um Põe adesivinho? na mãozinha dele. Aqui, ó. Vamos pegar um adesivo. Isso. E as crianças, elas ficam fascinadas. Olha só. No bracinho, põe no bracinho. No bracinho colado, pra aqui, ele ó. ficar olhando. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Uau, vou colocar um em mim também. Olha. Olha só, vou colocar um em mim também. E é muito bom, gente. E o legal é que esse material aqui, Darlede, Eu quero um também. quanto que deve... Ó, o tio vai colocar aqui, ó. Eu? Gente, Olha. tem um material riquíssimo É. disso. E eu não conhecia. Colar em você, ele quer Essa colar mais novo um nele ali, ó. Vou colocar Vamos na lá. doutora Eu também também. quero. E é o seguinte, o legal disso tudo, Olha, Darlede, Isaac. é que essa revista aqui, ó, para quem tá em casa acompanhando a gente, quanto custa? Como é que eu faço para comprar uma dessa? Meu amigo, minha amiga, você não precisa comprar. Manda pra gente mensagem agora e a gente envia para você. Liga para cá, liga no nosso telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone. Corre, liga agora. Tá aparecendo na tela aqui também, ó, aqui embaixo. 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Você vai receber a revista Incríveis Milagres. Ela tem vários milagres que Jesus operou, né? No passado, milagres que ele opera hoje também. E vai mostrar de uma forma muito divertida para as crianças. E eles vão ter em casa, vão aprender muito com esse material de uma forma bem didática mesmo, né? Então peça aí, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Chega de graça, não paga pelo frete, não paga material, nada. E por falar em criança, Darlede, tem mais uma. crianças ali também. Vamos chamar mais crianças? Mas, amiguinho, Quem que vem pra cá agora, hein? quem é? Vem uma princesa. A Isa vem com a Ai, gente, ai, o ai. Isaquinho vai encontrar Tudo com a bom, mamãe, linda? leva lá, Tudo Yasmin. bem? Tudo bom com você? Tchau, Isaac. Tchau, Isaac. Ai, Tchau, leva até não. depois. Deixa todo mundo aqui. Ela vai desenhar Oi? agora com a gente, é isso? Doutora, vamos isso, lá, no produção? ambiente de uma criança. Ela vai desenhar com a gente? Qual idade que a Ah, eu esqueci o nome dela, Darlede. Laura. Laurinha. Laurinha. A Laurinha está com que idade, Tudo bem, mamãe? Laurinha? 4 aninhos. Em que fase nós que você estamos quer então, desenhar? doutora? Aqui nós estamos na fase da coordenação motora fina. As habilidades manuais vão se desenvolvendo. Qual cor você quer pegar? Isso acontece naturalmente ou nós vamos sempre esperar que haja estímulo para que essa fase chegue a contento? Vamos desenhar um A criança sol? tem seus interesses. Quer desenhar um sol? Então é importante você amarelo? providenciar os materiais para que ela explore. Nem toda criança vai gostar de pintar e desenhar. É. Nem toda criança vai gostar. Algumas Mas vão o preferir sol continuar na fase de exploração motora, de sobe e desce, que isso também é uma fase importante nesse momento, né? Eles vão Uau, que subir, lindo seu sol. vão explorar mais os espaços amplos, né? Então, querer subir na janela, querer subir num portão, no sofá, pular de cima do sofá, são coisas que acontecem. nuvens, que cor são Mas as se nós nuvens? não providenciarmos materiais de motricidade fina, ela também O não que vai. é exatamente a motricidade fina? É o manuseio. É um manuseio rebuscado, né? É você conseguir ter controle sobre seu ombro, seu cotovelo, seu punho, sua mão e seus dedos, para cor é executar a uma nuvem? ação É motora. branca? Pegar uma colher, por exemplo? Pegar uma colher, fazer um traçado, fazer um encaixe, rosquear uma tampa, destampar um pote.
Então, todas essas Vamos são fazer uma habilidades demo de agora? motricidade fina. E, às vezes, um monte de pote da cozinha mesmo que a gente tem para a criança poder abrir, fechar, guardar lá dentro. São atividades que fazem a diferença nessa fase. Joara, muitas vezes nós evitamos e devemos evitar comparar nossos filhos com os outros. Porque Sim. cada criança é diferente uma da outra, obviamente. Mas há um parâmetro que a gente deva ter o cuidado de perceber, né? Sim, existe sim os marcos do desenvolvimento. Não só do desenvolvimento motor, como do socioafetivo, de linguagem. Então, todos esses marcos, eles têm um crescimento linear. Né? Então, você tem uma curvinha ali que a criança vai aprendendo, vai aprendendo. Seu filho pode estar um pouquinho abaixo dessa curvinha? Pode. Ele pode ter o tempo dele? Pode ter o tempo dele. Mas essa curvinha tem que ser crescente. Então, você tem que observar se essa curvinha está seguindo a mesma distância o tempo todo de todos os marcos. Agora, se você começa a observar que a curvinha do desenvolvimento típico está aqui e a do seu filho está fazendo uma curvinha mais, se distanciando muito do desenvolvimento típico, precisa avaliar. Precisa avaliar para ver se tem a necessidade de uma intervenção. E aí, o profissional que vai avaliar essa criança, ele vai ver se essa necessidade de intervenção é aonde. É uma questão no corpinho da criança? É uma questão da biologia dessa criança que não está no momento bom, que não está se desenvolvendo bem, se alimentando bem, crescendo bem, ou se é uma questão do ambiente, que precisa enriquecer esse ambiente de estímulos para que ela tenha esse desenvolvimento adequado e alcance, faça a sua curvinha, mesmo que um pouco distante do que é esperado para a idade. Mais crescente. Mais crescente. Muito bem. Agora, Joara, Por um falar em negócio crescente, muito- está crescendo aqui Tá o desenho da Laurinha. Não, inclusive, Tá estamos até lindo, criando Laura. novas coisas. Ela queria marrom, não tinha? Estou juntando aqui. Se eu me lembro, é isso. Eu acho que são essas duas. Mas é uma cor diferente. Agora, legal, Joara, que a gente vendo ela fazer aqui, essa noção que ela tem. Em cima, ela fez as nuvens. Para ela, nuvem, de fato, a gente vê branca lá no céu. E ela fez o branco ali. O sol e a nuvem lá em cima, o gramado e a árvore, ela sabe que é embaixo. Então, tudo isso vai trabalhando muito... Noções espaciais, né? Que ela já demonstra ter. Que não faz tudo amontoadinho, né? Ela já o faz em cima, separado. o embaixo, o dentro, o fora, Aham. o do lado, o do outro lado, né? Porque direita e esquerda também é um trabalho difícil para a criança fazer. Que eu Ela ainda vai tô fazer um aprendendo, Até viu? hoje, Até hoje. eu penso, direita é a mão que eu como, com a qual eu como. E aí, então, ao lado, embaixo, em cima, são todas brincadeiras que a gente pode fazer dentro de casa, com coisas que a gente tem também, né? Mas sempre ajudar a criança, nomear para a criança o que ela está fazendo, ajuda no aprendizado. Enquanto está brincando, falando E sobre, nomeando. dando nome. Exatamente, Muito falando bem. o que está acontecendo. Então, agora ela está ali molhando. Isso também ajuda no desenvolvimento da linguagem. Você tá, coisas assim, você tá molhando, filha? O que você tá fazendo, filho? Ah, e a- Olha, desenhando uma árvore. Então, essas expressões vão também orientando a criança na linguagem, né? Exatamente. Muito bom. Ai, meus amores. Laurinha, muito obrigada, viu? Você veio fazer hoje aqui parte do nosso Que lindo tá programa. ficando o seu desenho. Uma lindeza. Fica aqui pintando com a gente, bem bonito. A gente vai para o intervalo e já volta daqui a pouquinho aprendendo mais sobre o desenvolvimento. Cadê eu? Ali, ó. Ó nós ali, ó. O desenvolvimento da criança, desenvolvimento motor. Até já. De volta, hein? Vamos lá, tá muito divertido, muito Ai, gostoso quando com a tem criançada criança, junto aqui, né? é outra A gente até história. se perde, vai brincando junto, é muito bom. E é bom a gente saber como é que funciona as fases, como é que funcionam, né, as fases de desenvolvimento das crianças. Você, pai, mãe, vovó, tio, tia que está acompanhando a gente, quer saber como desenvolver melhor, ou saber se está se está no caminho certo aí o desenvolvimento dos pequenos aí da sua casa, então fica ligado no nosso programa porque está muito bom. E o que mais pode fazer para estimular a criança? A criança precisa de estímulo, verdade. né? Nós conversávamos com a Joara e ela dizia da necessidade de, por exemplo, colocar essa criança em contato com a natureza. Então, tira o sapato, põe o menino para pisar na grama, pisar na areia, pisar na terra, pisar na lama. Pode pisar na lama, doutora? Deve usar né? na lama. A mãe que tem S. toque com limpeza vitamina fica S. desesperada. Não, já tem até aquele sabão em pó que faz aquela propaganda É que pode mesmo?
sujar, pode fazer tudo, depois lava. É isso, minha gente, lava tudo depois, porque são fases que não vão voltar mais. Não vão. E tem a ver com a saúde e o bem-estar da Claro, criança no sentido claro. do desenvolvimento, ser uma criança que tenha a cada fase alcançando o seu pico de desenvolvimento com excelência. E até, Darleide, até me corrija se eu estiver errado, doutora, sim, porque assim, ó, às vezes a criança não faz tantas atividades por preguiça dos pais. Possivelmente. Porque às vezes elas ficam mais nas telas, claro, porque foi apresentado, elas gostam, ficam naquela, mas nós como pais, a gente precisa da atividade. Não, sai da tela. Tá, você falou para sair da tela, mas qual outra atividade você deu para o seu filho fazer? Aí fica com preguiça, ai não, deixa eu ver minha série, ó, pega aqui o celular, ou vai pro seu videogame, ou às vai vezes não não sei o tá com quê. preguiça, às vezes é cansado. Não, às vezes é cansaço, mas de vez em quando, no final de semana, Mas junto aí eu o cansaço pergunto, com quantas vezes preguicinha. você chegou em casa cansado e foi brincar com seu filho, Muitas, né? Porque é necessário. mas às vezes eu digo que assim, a gente falha às vezes. Você tá ouvindo a meia hora a diretora falar para chamar a desculpa. criança? É verdade, Telzinho, vamos vem pra chamar cá. as crianças aí. Yasmin vem trazendo aqui o Theo, Telzinho. que está E aí, com Theo? 6 anos de idade. Lindão também, o Theo, grandão, né? Ele já sabe o que vai fazer. Ó, já vai pro percurso. Vai lá, Theo. Ó, o Theo... Joara, Ajuda a gente, Isso Joara. é incrível. que desenvolvimento a gente alcança com esse tipo de brincadeira que o Theo já sabe? Ele já sabe o que vai fazer. Vai contando as bolinhas É a aí, Theo. Quanto você mobilidade. já pegou? Quanto você já pegou? 4. Vamos lá, mais 5. Vai contando e colocando. 5. Vai, Joara. Ele vai 6. desenvolvendo habilidades como mobilidade, porque ele tem que subir, ele tem que descer. Eu quero ver se você alcança. 7, 8. Ih, tem outra caixa. A habilidade de alcance, que também já é uma habilidade que ele já tem dominada. 9, 10. Ele está numa 10 fase bolinhas? de jogos. Muito então, bom. tudo que é E aí? referente a jogos, as habilidades de alcançar, de lançar, cá, Theo. de jogar, Fica aqui de do nosso pegar. ladinho, então. Então, todas as habilidades pré-jogos, pré-atividades esportivas. Então, ele vai aprender a pedalar. Você já sabe pedalar, Theozinho? Tem bicicleta e tudo? E 6 Vou anos de perguntar, idade? Ele sabe fazer grau, dar grau já ou não? Daquela empinadinha ainda não? Não, mas não fica inventando moda não, tá? Senão cai, se machuca, aí a mãe fica preocupada depois, E né? jogos? O que você gosta de jogar? Você gosta Os de esportes. bola? Você gosta de jogar videogame? Ih, sei não. Natação. Ai, meu Deus, incrível. de natação. E lutinha? legal. Tem alguma lutinha que você brinca? Um judô, não, umas Com lutas o pai, assim, às vezes não. dá uma... Brinca dá de umas- lutinha com o pai? Às vezes sim, Assim né? que o Quem ganha a papai. luta? Quem ganha? Quem? De vez em quando, você ganha sempre. Não toda hora. Às vezes Aham. é eu, às vezes é o meu pai. Ah, entendi, Ai. entendi. Uma criança super desenvolvida, super inteirada. Faz atividade esportiva recreativa, né? Isso faz Exato. diferença, né? Nós estávamos conversando antes, ele me disse que fazia natação. Ah. Então, a atividade esportiva recreativa deve ser iniciada o mais precoce possível para que a criança tenha habilidades ainda mais desenvolvidas. O que acontece também é que na idade dele, eles gostam muito de competir. Então, isso já é uma pré-habilidade para os jogos competitivos, que é a próxima fase do desenvolvimento. Por isso que eu falei de lutas e jogos, né? Porque gera competição, mas é competição no que diz respeito à criança ter esse interesse que faz parte do desenvolvimento humano, né? De ir mais rápido do que eu fui da última Isso. vez. De fazer nadar a piscina mais rápido do que eu nadei na semana passada. Então é próprio deles mesmo, de quererem Verdade. aprimorar. Até nessa simples atividade aqui, de se abaixar, entrar, pegar, já Não, que ele resolveu em 30 segundos. Já desenvolveu várias coisas, né? Contando as bolinhas, envolve matemática, envolve a coordenação de subir, de descer, do raciocínio, onde eu vou primeiro. E tudo isso ajuda muito, né? E é importantíssimo também, né? Nós podíamos ter uma cesta para que ele acertasse Sim. dentro da cesta, que ele Verdade. lançasse dentro da cesta, que ele também ia gostar. Ah. Você é bom de alcance? Quando você joga, você acerta? Não é muito bom de mira, de pontaria. Agora, deixa eu te perguntar aqui, você gosta de brincar na lama? Já brincou na lama? Ah, é bom, né? E a mãe, como é que fica? Brava? Na hora de lavar a roupa fica brava, né? Na hora não, na hora... E banho de mangueira, assim? Você gosta de brincar também? É legal, Tem né? uma piscina. Tem uma piscina de plástico? Que legal, cara. Isso é muito bom, hein? Não, e essa atividade aí que você falou, né? De lama, de brincar, de sujar, faz parte. A gente tem que aproveitar.
E eu até, de vez em quando ainda, meu filho está com 10 para 11 anos, está naquela da pré-adolescência, né? E uma coisa que ele ama é o banho de mangueira. A gente vai lá para frente de casa, pega a mangueira e fica lá brincando. E é muito divertido, Agora, né? A gente eu volta acho a ser que cabe criança. dizer, Binal, que ele não gosta do banho de mangueira, não É gosta da atividade. rotina em si. Tem muito a ver com quem ele está brincando, o ambiente que se cria naquele momento. Desenvolve mais esse afeto. A memória afetiva desenvolvida nessa interação, Exatamente. nessas atividades, nessa fase que eles estão agora, nessa fase dele e da próxima fase, elas vão te proteger na adolescência. É verdade. Que não adianta na adolescência querer, ah, não, agora eu quero ser amigo do meu filho, quero... Não, é nessa fase que vem, e a adolescência é só um... Se reforça continuação. relacionamento, cria boas memórias, fortalece os laços afetivos entre pais e filhos, enquanto tudo isso também coopera para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento motor, a criatividade. Então, relacionamento familiar se fortalece nisto. Não é uma criança brincando lá, vai brincar, menino. Não é brincar, menino, é vai viver, menino, e eu vou viver com você. Isso é a coisa bonita de a gente interagir com os filhos, brincando, se desenvolvendo junto com a criança. Verdade. Agradeço Theo, muito ao obrigado, Telzinho. E aí nós vamos Valeu, chamar cara. pra cá a Gabi. Gabi Rocha vem pra cá. E ali tem um emaranhado. Olha, como é que faz isso Menina. ali? Vem cá, vem pra cá. E agora? Vamos chegar perto aqui, que pra mim ficou difícil já o negócio, viu? Gabizinha, você já Gabi, tá deixa eu sabendo chegar o que perto da significa Gabi isso aqui. aí? Eu estou achando que o seu desafio, Gabi, Tudo bem, Gabizinha? que tem 9 anos de idade, tudo bom? Você vai passar por esse... como é que eu vou dizer? Esse labirinto aqui Percurso de fitas. emaranhado. Você acha que é fácil ou difícil? Difícil. Você acha? Eu tô achando que você é muito mais esperta do que se imagina e vai resolver isso aí em 5 segundos. Não, exagerei, né? Vamos 5 lá? segundos dá pra levar aqui, Vamos ó. lá. Pá, leva na barriga tudo. Vai lá, Gabi, 1, 2, Vamos 3 e valendo. Enquanto a Joara vai dizer pra gente o que significa esse tipo de desafio para uma criança de 9 anos de idade. Ela vai aprender a lidar com as dificuldades também, né? Mas olha só, ela já terminou. Ah, não, Gabi, gente. quero ver você. Agora é a vez da voltar por Darleide, cima. Gabi. A voltar por cima? Agora é a vez da Sim, Darleide. Gabi. Ah, Aí, vamos... Ah. Vamos testar esse Se conseguir sem alongamento, encostar em essa nenhuma, mobilidade. a Darleide vai. Né, Darleide? tá desenvolvendo o que, Joara? A mobilidade, ela está desenvolvendo o equilíbrio, porque ela tem que ficar num pezinho só. Então, quando ela está num pezinho só, ela Cuidar tem pra que não cair. desenvolver o equilíbrio. Bom. Aham. A capacidade visual de Ai, ai, ai. localizar os obstáculos. Ai, ai, ai. Ufa! Yes! Que legal, Gabi. Parabéns. Ei, Gabi. Gabi. Parabéns, meu amor. Parabéns. incrível. Não, e sabe o que eu estava lembrando aqui agora também? Que crianças da idade da Gabi, 9 anos, são anjinhos da esperança também. Temos muitos anjinhos da esperança. Mas, Darleide, conta pra gente quem são os anjinhos da esperança. Que é isso? Bom, os pais, os adultos são anjos da esperança quando nos ajudam financeiramente e é parceiro nosso aqui no dia a dia para construir, para fazer e para realizar tudo que a Novo Tempo realiza. E nós entendemos que isso é uma missão, isso é um compromisso missionário, como dizemos, para levar a palavra, o conhecimento, a esperança, boas novas às famílias que assistem a Novo Tempo, que escutam a Rádio Novo Tempo, e entendemos ser missão incluir as crianças, para que a família toda se envolva em levar o que nós cremos faz a diferença na vida das pessoas. E a Gabi é anjinho da esperança, com sua família, apoiando a Novo Tempo, e a gente agradece muitíssimo, viu, Gabi? Foi fácil ou Inclusive- difícil? Menos. Mais ou menos. Todo mundo olhando, filmando, dá Fica difícil, né? uma ansiedadezinha, né? Mas você foi incrível, parabéns, tem um ótimo equilíbrio. Parabéns. Pois é, nosso anjinho da esperança. Então, continuando, o que dizer sobre anjinho da esperança nesse mês de março, reta final do mês de março, Pois doação em estamos dobro. fechando, hein? Fechando o mês de março, doação em dobro. É o projeto para a gente conseguir produzir e enviar uma nova revista Esperança para que chegue de graça aí na casa de muitas pessoas. Então, doação em dobro no mês de março, só no mês de março, para quem já é anjo da esperança. Não sou anjo da esperança, mas quer fazer parte também, então faça os grandões, anjo da esperança, e os pequenos, anjinhos da esperança também, tá bom? Seja anjo da esperança. Eu estava lembrando de outro ponto aqui também, Darleide e doutora Joara. E deixa eu até te perguntar, Gabi, você já fez parte ou faz parte do Clube de Aventureiros? Já fiz parte.
É mesmo? E aí no Clube de Aventureiros você desenvolve essas atividades também? Sim. Muito, né? Então, a gente tem, até aproveitando para dizer para quem está em casa, pai, mãe, que quer ajudar a desenvolver os filhos, nós temos, né, o Clube de Desbravadores e o Clube de Aventureiros. Entra lá no site Encontre um Clube e você vai saber um pouco mais quem são os aventureiros e quem são os desbravadores, que tem várias atividades desse percurso e ajuda na coordenação motora, na saúde física, né, emocional e também espiritual em todas as áreas. Encontreumclube.com.br é o primeiro que aparece na pesquisa, tá? Gabizinha, obrigado. Nada. Quer mandar beijo pro pai, pra mãe, pra irmã? Sim. Então tá bom. Obrigado, Gabizinha. Obrigada, Gabi. Valeu. Vai lá com a mamãe. Muito Vai bom. lá. E a gente vem pra cá, Joara. E é isso, Vem cá. gente. Tão legal, né? A gente vê as crianças desenvolvendo, participando dessas atividades. Mas quem está em casa, talvez até se perguntando ali, meu filho está tendo algumas dificuldades. Quais são os profissionais que procura num primeiro momento? Acho assim, as dificuldades motoras. Você começa a observar, os piticos não estão se desenvolvendo como é esperado. Dificuldades motoras, é o fisioterapeuta, o profissional de início, de avaliação ali. É ele que vai avaliar as habilidades motoras, também vai olhar outras habilidades de linguagem, de interação, de comportamento, mas as motoras é o fisioterapeuta. A partir do momento em que a fase muda, a criança está lá com 1 aninho, 2 aninhos, está se desenvolvendo motoramente super bem, mas a linguagem não está legal, fonoaudiólogos. Então, os fonoaudiólogos estão aí. Fase escolar, tá ali, tá estudando, mas começou a ter defasagem de aprendizagem, tá diferente dos outros amigos. Um psicopedagogo vai ser, assim, incrível na vida da criança. Durante todo esse trajeto, é sempre bom estar observando a criança e levando essas queixas para o pediatra também. Porque às vezes a gente acha assim, mas eu acho que o pediatra, né, não vai falar. Mas é importante levar para o pediatra, porque também ele vai te ajudar ali a discernir ali se É o primeiro importante ou não. profissional, né? Porque nasce o neném, você já tem o acompanhamento do pediatra. Tem interação na tela? Você que escreveu pra gente pelo 983-150249, aproveitou? Tá bom, Juliana Silva. Acho que os meus sobrinhos têm problema de coordenação motor. O meu sobrinho tem 3 anos e não conversa direito, fala poucas coisas. Minha sobrinha, que tem 1 ano e 4 meses, não arrasta, só fica sentada, não anda. É preciso levar em algum especialista? Juliana, obrigada. Juliana, a sobrinha de 1 ano e 4 meses é importante estar levando num especialista, porque com 1 ano e 4 meses ela já precisava estar fazendo os passinhos. Então ela está com um atraso importante, né? Então procurar um profissional fisioterapeuta, especialista em reabilitação infantil, em desenvolvimento infantil, para avaliar o que está causando esse atraso. E já o bonitinho de 3 anos, que não está conversando muito bem, é importante procurar um fonoaudiólogo, porque ele vai poder avaliar se tem qualidade de comunicação, se tem uma questão de fala, da própria motricidade mesmo, porque às vezes o movimento, fala também é um movimento, né? Então a motricidade pode estar atrapalhando ele. Então só um fonoaudiólogo que vai conseguir falar assim, é motricidade. Não, é um desenvolvimento de linguagem. Então aí o fonoaudiólogo vai ter uma... Sabe o que eu pensei, Joara? Que talvez eles sejam irmãos. Pensei. Se são irmãos, também é interessante olhar se esse ambiente oferece estímulo a que essas crianças falem, verbalizem, se tem alguém com elas que estimule a andar, a se mover, se locomover. Por isso que nós mostramos para vocês essas fases aqui tão minuciosamente. A criança do 0 aos 2 anos, até os 5 anos, enfim, chegamos à última fase até os 9, 10 anos. Tem estímulo, oferece condições para a criança desenvolver-se. Isso é importante considerar não só a criança, porque isso é interessante. Verdade. Não, a criança. A gente precisa olhar o todo. A todo, criança, né? ela é parte de um conjunto, de uma família. Essa família oferece o que a estas crianças? Isso é importante de a gente considerar. Lá em casa até o Samuel, né? Nosso menino, ele com mais ou menos uns 10 meses, ele começou a dar os primeiros passinhos assim, ficar em pé e, né, começar a andar. Mamãe disse que eu andei com 10 meses. 10 meses? Mamãe falou. Só que daí o que aconteceu? Ele caiu e aí se assustou e aí não queria mais saber de andar. Não queria mais saber de andar. Isso acontece também, né? Mas assim, segurando a mãozinha dele, ele ia. Até corria. Mas ele começou a andar sozinho mesmo, tinha 1 ano e 1 mês, mais ou menos.
foi quando a gente começou, não, precisa andar e tal. Foi até num supermercado, começou a andar, a gente filmando tudo, aquela coisa, né? Mas demorou um pouquinho até ele ter segurança para poder andar sozinho. Às vezes segurava no fiozinho de nada, mas tinha que ter essa segurança. E até mesmo o pediatra. Ele, com 2 aninhos mais ou menos, a gente viu que ele não falava muito, sempre teve muito estímulo, a gente sempre levava no parquinho, ter contato com outras crianças. E ele era muito da língua do D. Tudo do D, né? E aí a gente levou na fono, foi acompanhando, ela falou, ó, tá tudo bem, mas, né, foi... Tem que estimular. Ia estimulando e tal, e depois foi, desembestou e pronto, né? Fala que... O que a Darleide estava falando, né? O desenvolvimento, ele é apoiado num tripé, que é o indivíduo, né? O desenvolvimento desse indivíduo, o corpinho desse indivíduo, o estado de saúde desse indivíduo, o biológico desse indivíduo. O ambiente, se ele é enriquecido, se ele tem coisas que chamam a atenção da criança, que são próprias para a criança, e a tarefa. O que é essa tarefa? É você ter ali uma interação do indivíduo com o ambiente. Quem faz essa interação? O adulto. O adulto. Então, ter o adulto para falar, veja, é a bola. Aí a criança vai saber, isso é uma bola. A bola joga a bola para a mamãe. Então a bola se joga. Então, essa interação entre o ambiente e o indivíduo é mediada pelo adulto, pelo cuidador, né? Então, esse cuidador tem que estar presente, de fato presente. Olhando, sentindo, avaliando, brincando e com afeto, né? Porque o afeto é a base de tudo. Tão sério, em tempos em que nós temos pouco tempo para nos enxergarmos, para olharmos. Bebezinhos de colo. Bebezinho no colo aqui mamando, ou enfim, sendo acolhido, ele procura o olhar da mãe. Essa mãe, quando olha para a criança e esse olhar um do outro se encontra, tem um processo envolvido na cognição, no afeto. Isso tem significado profundo. Mas imagina uma mãe com um bebê no colo, um celular à mão ou uma TV ligada, o que seja. A criança procura o olhar da mãe, não encontra porque ela está olhando noutra direção. Esta falta do olhar da mãe faz falta para o bebê, vai fazer falta no desenvolvimento dela. Imagina se não tem, acompanhando o desenvolvimento da criança, essa presença, esse olhar, essa fala, essa verbalização, esse estar junto da criança. Isso faz toda a diferença para a vida inteira, inclusive do ponto de vista do afeto. Essa criança se sente amada? Tem alguém que olha para ela? Tem alguém que interage? Tem alguém que diz, ai, guti-guti da mamãe? A criança se sente acolhida, amada, pelo tom da voz, pelo carinho apertado. Se não tem isso, onde é que a criança vai adquirir? Não tem na escola, não tem para comprar, não tem como substituir, não tem brinquedo, não tem nada que vai substituir esse carinho, esse toque, esse amor. Entende? Vamos para cá, para a tela, tem mais uma interação, agora da Carolina Mota, de Salvador, Bahia. Tem um pequeno de 3 meses, ele é bem desenvolvido, já fica em pé no nosso colo, vira a cabeça em toda a direção, mas quando eu coloco ele de bruço, não sustenta o corpo e se eu deixar, ele pode sufocar. Em qual idade ele consegue sustentar o corpinho de bruço? Doutora? Ele já devia estar sustentando o corpinho de bruço. O que acontece é que, às vezes, a gente coloca a criança numa postura que ela não faz por si só. Ele não ficaria de pé sozinho, um bebê de 3 meses. Né? Ele ficou de pé porque alguém segurou ele e colocou ele de pé. E ali ele fez um aprendizado. Ele sabe exatamente quais os músculos usar para se manter de pé. E aí, se você pensar, são os músculos posteriores das costinhas que vão deixar ele de pé. Quando ele deita, aí esses músculos não estão ajudando ele a se manter de pé, de manter de bruço. Então é importantíssimo avaliar, porque pode ter questões de tecidos dos próprios músculos, dos tecidos do corpo que não tem liberdade suficiente para ajudar ele a se organizar de barriga para baixo. Então sempre pensar que o bebê deve ir para a postura em que ele consegue chegar e consegue sair. E se ele não consegue chegar naquela postura só com o mínimo de auxílio, não você colocando ele, né, com auxílio mínimo, mostrando o caminho do movimento. Não pega, vira a criança e coloca, né? Você vai mostrando a direção do movimento. Se ele consegue chegar na postura e voltar da postura, é a postura que ele precisa fazer nesse momento. Agora, se você precisou pegar e colocar, e talvez pegar e colocar numa postura mais alta do que ele dá conta de ficar, isso vai atrapalhar no desenvolvimento dele.
Então é importante procurar um especialista, um fisioterapeuta para avaliar por que ficar de bruços está tão difícil, o que está incomodando nesse corpo, se tem alguma coisinha ali atrapalhando, para depois pensar em colocar de pé. Então, tenta tirar o de pé nesse momento. Não é a hora dele. Não é hora de ficar de pé ainda. Então, traz para o colo de novo, abraça, afaga, aproxima. E aí, depois vai aos pouquinhos colocando ele de bruços, mesmo que seja no seu colo, no seu braço, na sua perna, no seu peito reclinada, para que ele tenha essa conexão com o de bruços, para o de bruços não ser tão aversivo. Porque às vezes pegar e colocar no chão, colocar em cima de uma estrutura, pode estar sendo aversivo para ele também, porque ele perde contato. Quando ele está de pé, ele está no colo, né? É, exatamente. É verdade. E aí, quando ele vai para o chão para fazer o de bruços, ele não quer ficar no chão Não também. ficar de pé não é hora. Vamos evitar colocar a criança de pé, porque na verdade, ela, como você bem disse, ela não fica de pé, alguém sustentou, aí pareceu firme, mas vamos então levá-la a desenvolver essa musculatura na horizontal, vamos dizer assim ainda, né? Pois é, agora tem uma coisa que até depois do intervalo eu quero saber, porque antigamente parece que as crianças demoravam para abrir o olho quando nascia, né? Parece que estão tudo mais esperto hoje em dia, a criançada já nasce mais, né, mais esperto, já nasce assim, já puxando aqui, né? Vamos fazer arrastando para cima. Vamos fazer tal. na prática assim, mito ou verdade? É verdade, Né? boa. Mito ou Fazer verdade? um mito ou verdade. Era tipo filho de rato, né? Demorava para abrir o olho. Mas, gente, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta por aqui no seu Entre Família, conversando mais sobre essas fases aí de desenvolvimento das crianças. Está curioso para saber mais? Manda pergunta para a gente, o WhatsApp 12983150249. Intervalo rápido, já a gente volta por aqui. Inclusive, o pastor Aleixo vai estar junto, né? Ai, Não? não, acho que não vai. A Bom, conexão não tá boa. Estamos tentando. Deixa eu só aproveitar para agradecer as mães que trouxeram os filhinhos aqui. Obrigada. Beijo para vocês e as crianças que fizeram show. Beijo, meus amores. Agora sim, o nosso intervalo. Tchau, tchau. Passou. De volta, minha gente, por aqui no seu Entre Família, falando sobre desenvolvimento das crianças, coordenação motora, cognitiva, raciocínio, vários... Qual que é a diferença cognitiva, motora e a outra é a... Nós temos várias. São várias, né? Mas as são principais, várias. As doutora. principais é o motor, a comunicação em linguagem, o socioafetivo e a cognição. Então é isso, viu? Esses são os assuntos que a gente está abordando aqui no nosso Entre Família. E agora é o momento da sua interação, momento de ter você participando com a gente por aqui. A gente corre para o telão para acompanhar aqui a sua participação. É isso? E aí? A A Ivani Ivani. Maria. Oi, boa tarde. Eu tenho uma menina com síndrome de Down. Ela tem 5 anos e não fala. Como posso estimular a fala dela, doutora? A T21 às vezes tem esse atraso, né? Que hoje a gente já está mudando essa nomenclatura, porque ficou um pouco pejorativo a síndrome de Down, né? E aí a gente acaba falando mais sobre a T21. Ela cursa com atraso de fala. Então a forma mais bacana da gente estimular essa fala é conversando. É propondo atividades de diálogo. Então, nós vamos brincar de casinha. Então, a boneca vai falar com a criança tem que responder à boneca, tem que falar com a mamãe, tem que conversar com a mamãe. Então, assim, propor muitas atividades em que ocorram diálogos. E aí, pensar não em diálogos grandes. Então, você não precisa... boa tarde, como você está, onde você mora? Grande. Grande. Então, boa tarde. Como você se chama? Ou seu nome. Então, tentar dar perguntas menores, cortar as perguntas em trechos, porque aí a gente consegue que a criança tenha uma atenção melhor e uma habilidade melhor para te dar a resposta. Mas propor muitas atividades de conversação. Acredito que ela deva estar em acompanhamento com fonoaudióloga, porque T21 faz acompanhamento por algum tempo, né? Então, além da fonoterapia, né, fazer essas brincadeiras que envolvam uma conversação mais elaborada. Muito bem. Vamos então agora, tem a participação da Maxuélia Sampaio. Boa tarde, boa tarde. Nunca acompanhei meu filho com um pediatra. Quando levei ele ao clínico, ele falou que o crescimento dele era normal. O tempo foi passando e hoje vejo que as crianças da idade dele são bem maiores que ele. Dias atrás, comecei um acompanhamento com o pediatra e fizemos vários exames e um deles foi o da idade óssea.
E aí tem a continuidade desse comentário, que é: nesse exame, deu a idade óssea de 8 anos. Nossa, como me assustei, fiquei muito triste, pois eu estou me sentindo culpada. Vamos voltar para o pediatra e estou muito ansiosa para ver o que ela vai falar. A pergunta é: ainda tem jeito para uma criança de 11 anos crescer um pouco mais com algum tratamento, doutora? Sim, e o profissional que vai acompanhar isso e até ver qual a medicação e se precisa tomar alguma medicação é o endocrinologista pediátrico. Então, se puder, se tiver acesso, procure um endocrinologista pediátrico, que ele vai ver todas as taxas hormonais, hormônios de crescimento, até avaliar com qualidade porque o exame de idade óssea é uma radiografia. E até para acompanhar, para ver como que está se desenvolvendo esses ossinhos a longo prazo. Mas tem sim, dá para ele crescer ainda. Dá para estimular com alguma atividade, tipo natação, alguma coisa assim, que Sim. favoreça esse crescimento ósseo? Sim, mas atividades que não envolvam impacto. Ok. Porque o impacto acaba aumentando, pelo menos as atividades de alto impacto. Uma ginástica, por exemplo, né, que a gente vê a maioria das ginastas tem uma estatura menor. Então, assim, essas atividades de alto impacto com muitos saltos é melhor evitar, porque ela pode atrapalhar no crescimento ósseo. Certo. Mas atividade de natação, atividades mais recreativas e menos competitivas, né, que não tem esse treinamento exaustivo, são muito indicadas. Tem um amigo, doutor Ricardo Vargas, ele é, sei lá, quase 2 metros de altura, e ele disse que era muito pequenininho e ali ainda na pré-adolescência foi fazer natação. Falei, então deu certo, menino, porque olha, teu tamanho não é brinquedo não, aí espichou. Verdade. Muito bom. Agora eu ver essa foto nossa aqui no telão, Darleide. Você, eu e o pastor Aleixo, aí bate aquela saudade, né? Pastor Aleixo, a gente tentou comunicação com ele, não deu certo, mas por que o pastor Aleixo não está com a gente? Para você que não acompanhou ontem o programa, né? Pastor Aleixo não está com a gente, sabe por quê? Porque ele está numa semana especial, a gente está, né? Na semana especial que antecede a Páscoa. E o pastor Aleixo está fazendo algumas programações, né? É Hortolândia, Darleide? Hortolândia, Isso, exatamente. né? Em Hortolândia. Inclusive, dá para acompanhar online aí também, viu? Depois a gente descobre como. Eu já descobri, a Igreja Descobriu? Adventista de Santa Rita, que é um Pronto. bairro em Hortolândia, aqui no interior de São Paulo. Já descobri, já assisti ontem. Perfeito. Mas é o seguinte, ó, para você, pai, mãe, que quer que seu filho, eles aprendam também sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Que eles compreendam mais o sacrifício de Cristo Jesus por nós. A Novo Tempo está com uma programação toda especial para esse final de semana, começando do dia 29 até o dia 31 de março, com o pastor Gilson Brito. Programação, gente, sensacional para a família toda, para reunir a família em frente à TV e acompanhar essa programação toda especial às 8 horas da noite. Na sexta, no sábado e no domingo, às 8 horas da noite, já pega a sua Bíblia, já pega tudo ali, ó, caneta, papel, deixa tudo do ladinho para você ir fazendo as anotações, porque realmente é uma programação incrível e você pode anotar tudo aquilo que vai te chamando a atenção, porque o pastor Gilson Brito, você sabe como é que ele é dinâmico, não é mesmo? Dinâmico, divertido, abre a palavra de Deus e fala de uma forma clara, simples, para que a família toda compreenda também, desde o pequeno até o de mais idade, compreenda o que a palavra de Deus quer nos ensinar, tá bom? Eu creio, esse é o tema desse final de semana especial, sexta, dia 29, sábado, dia 30 e domingo, dia 31, às 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo, você acompanha. Inclusive, pastor Gilson Brito, quando ele está, Quarteto Arautos do Rei, quase sempre está junto com ele. Dessa vez, está junto com ele, viu? Tem Quarteto Arautos do Rei, cantando músicas lindíssimas, tocando nosso coração, músicas, claro, relacionadas a esse tema também, todas elas falam, né, do amor de Jesus, mas em especial nesse final de semana, gente, tá sensacional. Não perca, tá? Já marca aí para você assistir junto com a sua família. De 29 a 31 agora de março, esse próximo final de semana, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo, tem essa programação toda especial. Pastor Gilson Brito e Quarteto Arautos do Rei para você acompanhar junto com a gente, tá bom? E a gente voltando, né, com a sua interação aqui no
nosso Entre Família. Tem mais produção? Tem, né? Inclusive, Tem, deixa eu sei que a dona Antônia tá por aí, viu? Já Isso. leio a participação dela. E deixa eu mandar um abraço também para Josiana, querendo saber o Instagram da Joara. Nós já vamos passar para você o Instagram da Joara. Também a Benedita, ela diz que tem um filho de 4 anos, Joara, que já sabe andar de bicicleta sem Olha! rodinhas. Sem rodinhas. E ele nem tinha 4 anos ainda quando aprendeu. Ele nasceu, inclusive, aos 7 meses, nasceu precocemente, 7 meses, por isso também essa surpresa de um desenvolvimento tão bom, né? E você abriu aí um sorrisão. É, É bom eu de ver. amo. Aham, bom de ver, porque é o desenvolvimento, claro, de uma criança que se recuperou de um nascimento precoce. Nabi, um abraço para você. E para o Matheus também está falando com a gente. Sabe de onde? De onde? Lá de Angola, na província de Opa, que legal. Bengo. Já estive na província de Bengo. Abraço Um abraço pros para amigos da vocês Angola. também, viu, meus amores? Estou mandando esses abraços para você que nos acompanha pelo YouTube. Beijo! Você que não tem na sua cidade canal aberto, não está em condição de ligar a TV, está no trabalho, está em algum outro lugar, leva junto a Novo Tempo, tem aplicativo e estamos também no YouTube, Novo Tempo ao vivo. Vamos pro telão? Vamos lá. Inclusive, até aproveitando para falar aqui rapidinho sobre ele andando de bicicleta, né? Com 4 aninhos. E tem essas caicai que chama, eu acho, né? Bicicletas de Que as bicicletinhas, equilíbrio. elas ajudam mesmo, né? No equilíbrio. Muito. É a primeira bicicleta. Uhum. É a bicicleta de início. Aqui tem rodinha do lado. Sem rodinha. Ah, É sem uma que não tem rodinha. pedal. Ah, Ela é só o rodinhas. banco. Isso. E não tem pedal. entendi. Porque aí a criança, primeiro ela aprende a organizar o guidão, né? Porque você precisa virar, você precisa segurar. Depois ela vai aprender a correr na bicicleta. E quando ela correr, ela vai sentir a necessidade de tirar o pezinho do chão. Quando ela tira o pezinho do chão, aí ela vai se equilibrar. Aham. Então é a bicicleta de entrada. Então sempre que a gente fala assim, eu quero comprar alguma coisa. Pensa numa bicicleta de equilíbrio. A gente tem modelos de madeira, tem modelos de alumínio que são Que mais gracinha. acessíveis, são incríveis assim. E é o pré para bicicleta. Quem sai da bicicleta de equilíbrio não precisa de rodinha. Vai Olha que aprender a legal. pedalar muito mais fácil. Meu E vai sobrinho tem 2 conseguir. anos e ele já brinca pra lá e pra cá com Nessa essa de nessa equilíbrio. de equilíbrio. Que gracinha. um Sabe o equilíbrio que eu muito estava bom. vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ah, não Ó, jogou a gente no vai telão colocar no ainda. telão ali, ó, a bicicleta do equilíbrio. Ela não, ela é bem parecida com a bicicletinha normal, mas não tem a parte do pedal, da corrente e tal. Esse é o Heitor, né? Filho da Maíra. Da Maíra. E do Ó, que William. lindão, Esse hein? menino tem pai, hein? É Hã? Maíra e William. Isso, Maíra e o William. Muito bom, lindezo. Ô, Joara, sabe que também uma das meninas aqui no YouTube perguntando assim, fala um pouco mais sobre a fase dos 9 anos. A última, a Gabizinha, participou aqui com a gente naquela No circuito. brincadeira no circuito. Você percebeu que ficou faltando essa palavra para mim toda hora, né? Circuito, como é o nome disso? Circuito. 9 anos, 9, 10 anos, que fase é essa? Que desenvolvimento se espera para essa criança de 9, 10 anos? A parte motora está toda aprendida, desenvolvida, e aí é hora da gente entrar com as regras motoras, né? Então, a hora que eu paro, a hora que eu freio, e frear com habilidade, se organizar com habilidade e colocar esses movimentos numa sequência e num ritmo esperado para a atividade. E aí entram as atividades esportivas competitivas. Né? Aí entra mesmo, entrar numa aula de futebol, entrar num karatê, e aí as regras são muito diferentes para essa faixa etária do que é a introdução ao karatê, a introdução à natação, a introdução ao futebol. Agora serão as regras, não só regras motoras ali, né? A hora que eu paro, a hora que eu corro, qual é a velocidade com que eu tenho que fazer, com que força eu tenho que fazer tal movimento, mas também as regras sociais, né? Exato, que Verdade. são importantíssimas. Muitíssimo. Mais uma interação na tela aqui com a gente. Marcela, meu netinho tem 7 meses e ainda não senta sozinho. É normal, 7 meses de idade. A gente precisa entender o que é sentar sozinho. Se se coloca sentado, Ele ou fica. se é quando coloca sentado, ele para. Então, a gente espera que a criança fique sentado quando é colocado, o marco, o ponto motor é com 6 meses. E aí, ele colocou sentado, ele parou. A partir desses 6 meses, ele vai conseguir fazer deslocamentos para poder pegar um objeto, para frente, para as laterais, até chegar lá por volta dos 9 meses, que é quando ele está fazendo o gato, que ele já está se parando de gatinho, aí ele vai conseguir se colocar sentado. Que aí ele está ali no gatinho, ele se empurra e senta.
Muito bem. Então, Muito bom. precisa estar ali, dentro da faixa, mas precisa estar olhando as oportunidades que ele está tendo. Não, Verdade. não precisa tratá-lo como anormal, mas sinaliza um certo cuidado. Opa, 7 meses já, daqui a pouco 8. Vou Uhum. prestar atenção nisso e buscar auxílio. Um Um minuto. minutinho para a interação última, né, Binal? É verdade, hein? Procuro estimular atividades motoras com meu filho de 2 anos em casa. Existe algum limite de estímulo que eu, como mãe, preciso me atentar? Tá aí a Ela nossa- não resistiu. Ah, Ela não nossa resistiu. Diri Maíra Marques. Olha só o filho dela Tem um ali, ó. exagero, assim, essa mãe está exagerando em estimular demais essa criança. A criança está gostando? Ela está se divertindo? Eu tô achando que o Heitor tá gostando ali. Muito. É um momento de prazer para os dois? Nenhum dos dois está se sentindo pressionado a chegar num ponto, num determinado lugar ali. Se está divertido para a criança e a criança gosta, busca, pede, porque eu tenho certeza que ele deve chegar na mamãe e falar assim: mamãe, que atividade a gente vai fazer hoje? Aham. Meu filho fazia isso comigo. E eu tenho certeza que se está divertido para ele, não tem limite. O que é muito difícil é quando é uma atividade em que você precisa forçar a criança a participar, você precisa trazer a criança faz sentar com prazer. Isso pensando num desenvolvimento típico. E quando tem um desenvolvimento atípico, infelizmente, às vezes a gente vai assim permeando o limite da criança. Tem que estimular com mais força, né, digamos assim, empreender esse cuidado com a criança por uma necessidade específica. Joara, amei sua participação. Você obrigada. volta? Volto. Só chamar, volto você sim. vem? Tá Pode bom. chamar que eu Obrigada. volto. Adorei também. A comunicação, a fluidez, a competência fica claríssima. Sensacional. Aparece ali o Instagram dela? Já tinha aparecido Apareceu, antes? aham. A gente Ok, coloca de novo Joara Fisioneuropediátrica. Um negócio meio que trava-língua, mas Tira uma foto consegue. já e salva aí, viu? Qualquer coisa entra no YouTube e volta lá que você Menino, mas o acompanha. programa acabou. Acabou, Darlene. O Aleixo não apareceu, a internet não ajudou, mas enfim, volta amanhã, moço, volta. verdade. E volta você também, a sua companhia pra gente é sempre muito agradável. Obrigada demais, demais, demais. Obrigada por fazer com a gente o Entre Família. Inclusive, a gente agradece aos Anjos da Esperança, né? Que sempre estão com a gente. Obrigado a você que é Anjo da Esperança. Inclusive, a Antônia está aqui no telão, já recebeu, ó. que legal! Recebeu, feliz da vida, o kit que a gente mandou para ela. Valeu, Antônia! E obrigado você. Até amanhã, se Deus quiser, em mais um Entre Família. Tchau. Falando sobre honestidade no casamento. Eita! Até amanhã, hein? Até se mais. Deus quiser.